Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Vilela aqui. Esse é o primeiro episódio da temporada Davinismo e o tema de hoje é sobre riqueza. E eu não tô falando de dinheiro. Quando a gente pensa em riqueza, a maioria das vezes a gente tem um problema de ligar a riqueza a coisas materiais. Por exemplo, muitos anos atrás, o dinheiro ele era na verdade sal. Tanto que foi daí que veio a palavra salário. E ela é derivada da palavra latina salarium. E nisso o dinheiro foi evoluindo, se tornou ouro tempo depois. E hoje, nos dias de hoje, é a moeda, a nota que a gente conhece. Mas isso é riqueza? Porque na verdade isso é material, gente. Eu tava pensando outro dia bem profundamente sobre esse assunto e eu acabei chegando na conclusão que por mais que você tenha o dinheiro, você não tem nada se você não souber o que fazer com ele. E mesmo que você não tenha, se você tiver alguma desses pilares que eu vou falar aqui, tenho certeza que você vai ser muito mais rico que a maioria dos bilionários que não vivem isso. Então, presta atenção e fica até o fim que eu vou falar os top 5 pilares para você ser uma pessoa rica, mesmo que não tenha dinheiro. O primeiro pilar tá em ordem aqui, que não é a ordem, porque todos são importantes, mas o primeiro que eu vou falar aqui é experiência. Uma vez eu tava na casa de um amigo da família e esse cara, ele tem muito dinheiro mesmo, muito dinheiro, é um cara muito legal da família, ele ensina muita coisa pra gente, ele é demais. E a gente foi visitá-lo e quando a gente tava na mesa, conversando, batendo papo legal, falando sobre várias experiências de vida, coisas que a gente aprendeu e tudo mais, eu percebi naquele momento que o dinheiro não valia nada se a pessoa não tivesse experiência. Esse cara aí, ele já viajou pra mais de nem sei quantos países, gente. E foi pra muitos países, fez muitas coisas. Só pra você ter uma ideia, esse cara, ele fatura milhões por ano, então ele é uma base boa pra vocês terem. E eu tava pensando quão pouca experiência eu tenho, porque na hora que eu comecei a escutar esse cara, eu percebi que a minha vida sem experiência não é nada, porque eu acabo não tendo história e o assunto principal na mesa seria o quê? Nada. Problema, dinheiro, doença, vida alheia. Então pare de contar a história dos outros, comece a contar a sua história, comece a procurar o que realmente você gosta de fazer e tenha experiências com isso. Se desconecte um pouco só de você conquistar coisas materiais, mas procure conquistar também experiências, porque experiências não passam. Experiências viram histórias que você vai poder contar até para a sua futura geração. Então essa é uma das dicas, porque até mesmo com networking, quanto mais interessante você quanto mais experiências você tem, porque as pessoas elas querem escutar histórias, emoção, ela não quer escutar só dinheiro. E isso que faz você ser uma pessoa rica de experiência. A segunda coisa é também relacionamentos. Eu ia colocar família aqui, mas não é só família, porque tem muito jovem aqui que vai escutar e vai falar, pô, eu não tenho família, então isso não vale pra mim. Vale também pra colega, amigo, pessoa de trabalho e todas as outras pessoas que você participa. Se caso você vai pra alguma igreja ou participa de alguma coisa religiosa, também conta. E nisso, o que acontece? A maioria das pessoas com quem você anda vai determinar quem você é. Se você anda com a maioria que reclama, murmura, fala de doença, começa a contar fofoca, fala da vida dos outros e só coisa que não presta, provavelmente você vai ser a quinta pessoa do grupo ou a sexta, tanto faz, que vai estar falando a mesma coisa, vai ter a vibração, a vibe que as mesmas pessoas. Então, escolha as pessoas certas para você caminhar. Vai ter um momento que você vai ter que se desconectar dessas pessoas para poder conectar a outras. E pode ser que às vezes você fique sozinho no meio dessa jornada, mas saiba que é importante descobrir pessoas que pensam da mesma forma ou pensam de até formas diferentes, mas uma forma diferente que queira fazer você ser melhor. Tem uma coisa que aconteceu comigo que foi em casa. Minha família, ela falava muito de doença, sabe?
bastante problema. E assim, até que algumas pessoas da minha casa eram hipocondríacas. Mas o que que aconteceu? Eu tinha duas opções. Ou eu começava a ficar hipocondríaco também, começava a ficar paranoico com doença e entre outras coisas, ou eu começava a pensar de outra forma sobre a doença, começava a me distanciar de algumas circunstâncias e pensar de uma forma diferente, né? Fazer uma metanoia na mente. Tanto que hoje eu tô até um pouco ruim, assim, eu tô com um pouco de tosse, mas isso não me impede de nada. Hoje eu fui pedalar um pouco e eu parei agora no pedal e agora eu tô gravando esse vídeo. Eu tô um pouco rouco, mas isso daí não vai mudar nada, entendeu? Porque o que determina se você tá ruim e se você tá bem é a sua mente. Por isso, siga pessoas boas, converse com pessoas boas, esteja em lugares bons, porque você conhece pessoas boas e acaba tendo experiências boas também. Então, se você quer ter experiências boas, conheça pessoas boas. E se você quer ter pessoas boas, faça experiências boas. Isso daí é uma das chaves para você conseguir ter uma vida rica de verdade. Porque eu conheço pessoas que faturam 1 milhão por mês e, sinceramente, a vida é uma bosta. Não aproveita, não tem relacionamento bom de família, de amigo, só fala de dinheiro, só se preocupa. Na verdade, o dono da pessoa é a empresa e não o dono é dono da empresa. Então, a gente tem que ter esse domínio sobre nós mesmos e sobre os relacionamentos e experiências que a gente tem. Outra coisa que a gente precisa é saúde. Uma pessoa que tem 100 milhões na conta e tá prestes a morrer, entendeu? Não tem preço que pague a vida. Ou seja, por mais que a gente tenha que buscar, sim, a riqueza do mundo, a gente tem que entender que a saúde é o que faz a gente caminhar mais longe para buscar riqueza. Então, faz exercício, bebe água, dorme bem. Vai ter dia que você vai precisar dormir errado? Vai. Muitos dias que você vai precisar dormir errado para conseguir conquistar. Eu mesmo precisei dormir muitas noites, muito tarde, para poder conquistar algumas coisas que eu quis. Mas a gente tem que ter uma regra para não precisar afetar a nossa vida saudável. Porque quando a gente começa a afetar, todo o resto começa a desregular. O nosso emocional, o nosso espiritual, nossa vida social, até mesmo a experiência que você queria ter acaba sendo pior pelo fato de você não estar na melhor forma sua. Então, o que é bom é sempre treinar, se alimentar bem e fazer o que você consegue na sua circunstância atual, para você conseguir ser a sua melhor versão. A sua melhor versão não é a melhor versão que você planeja, assim, nossa, eu preciso estar shapeado. Não, cara. A melhor versão sua é dentro da realidade que você vive. Então, se a sua realidade não consegue fazer uma dieta tão perfeita, faz com que você tenha arroz e ovo, é essencial. Uma salada com carne, eu consigo dormir 7 horas, então durma 7 horas. Mesmo que você não consiga dormir 8 horas, então dorme 7. Se você bebe água, entendeu? Faz o que precisa ser feito para poder ter uma vida saudável, porque isso é o que conta no final das contas. E outra coisa aqui que é essencial é a parte de conhecimento. Você não tem conhecimento, provavelmente você não vai conseguir conversar por muito tempo com uma pessoa que é rica de verdade. Porque a maioria das pessoas ricas, elas têm uma prática muito rigorosa de lerem pelo menos 4 livros por mês. Não é uma regra, gente. Não é uma regra você ler 4 livros por mês. É uma base boa para você ter um conhecimento. Porque conhecimento, ninguém vai roubar de você. Podem tirar tudo de você, podem tirar a sua riqueza. Mas a sua riqueza intelectual não vão conseguir tirar. Então, é sempre importante você ter a sabedoria, ter também o entendimento de não só como eu administro a minha riqueza, mas como eu sou mais rico, como eu posso ser mais próspero, como eu domino a minha mente, como eu posso ter uma vida de relacionamentos melhores. E as pessoas que eu percebi, elas acabam sendo atraídas por pessoas mais inteligentes. Pode perceber que até mesmo Jesus... Gente, eu não sou uma pessoa religiosa, tanto que eu não tenho religião, mas eu sigo um lifestyle cristão. E nisso eu percebo que na história da Bíblia a gente pode ver que Jesus foi um cara muito, muito inteligente, muito sábio. E desde pequeno
com os 12 anos de idade, ele já estava pregando no templo, já estava buscando, e isso mostra que não é à toa que depois de adulto ele arrastava multidão para fazer todos os milagres, todas as coisas. E pode perceber, as pessoas queriam estar com ele porque ele era um homem sábio, ele é um homem sábio. Então, como Jesus, a gente também tem que perceber isso. A gente tem que pensar, o que eu posso agregar para as pessoas que eu conheço, o que eu posso agregar na minha vida, e é isso que te faz ser um pouco mais interessante dentro de uma roda de pessoas prósperas. E isso é uma riqueza que ninguém pode roubar, é algo que não tem preço. Outra coisa que é essencial também é a parte do objetivo de vida. Ah, Davi, precisa ter propósito? Cara, você não precisa ter um propósito para ser uma pessoa rica. Algumas pessoas vão aqui digitar nos comentários, não, você tá falando besteira. Cara, verdade, você não precisa ter propósito religioso, propósito alguma coisa espiritual. Não, cara, você não precisa ter isso necessariamente para ser uma pessoa rica, material, ou rica de, sei lá, relacionamentos e experiências e conhecimento. Não, você não precisa. Mas é sempre bom você ter um objetivo, porque quando você tem um objetivo, é mais fácil de você ter um motivo para levantar da sua cama. Então, quando você tem um motivo para levantar da sua cama cedo e você sorrir e você ir para cima, fazer acontecer, com certeza tudo que você for fazer vai ser com mais excelência. Então, planeje alguma coisa que você queira daqui 20 anos, daqui 10 anos e daqui 5 anos e amanhã. E hoje ainda. Planeje essas coisas e comece a praticá-las. Coloque como objetivo de vida, coloque como propósito, se você quiser usar, que você possa usar isso como uma ativação para você poder se mover, você andar, entendeu? Continuar, porque a estagnação, ela não vai te levar a lugar nenhum, ela vai fazer você ficar parado, só sonhando em alguém que você poderia ser, e vai acabar ferrando com a sua vida. Então, tem um objetivo, por mais simples que seja. Gente, a gente não precisa dificultar. A maioria dos problemas que a gente faz é por causa de nós mesmos. A gente que dificulta porque a gente quer enfeitar o palhaço. Não precisa fazer isso. Então, se você quer ter um propósito ou quer ter um objetivo de vida, pega coisa simples. Ah, eu quero viver até os 80 anos de idade com uma saúde excepcional. Então eu vou começar a treinar desde agora, vou me alimentar bem, vou dormir bem, vou começar a fazer meditação, vou ser uma pessoa mais tranquila, fazer tudo que eu posso nas circunstâncias que eu estou para eu conseguir atingir esse objetivo, entende? Então quando você coloca o objetivo, nem que se for o mais simples de todos, você acaba tendo uma vida melhor, porque todo o resto vai ter que se ajustar a esse objetivo. E você vai acabar sendo uma pessoa definitivamente próspera, uma pessoa rica, não só material, porque o material ele vem com tudo isso, mas você vai também ser uma pessoa rica de espírito. E a pior coisa que você pode ser é uma pessoa pobre de espírito. Então, a dica de hoje é: fuja da pobreza espiritual e comece a exercitar a prosperidade, exercitar hábitos que te façam ser diferente e uma pessoa mais interessante, porque no final das contas a riqueza verdadeira ela não é roubada, ela é adquirida e ela é levada até o dia que você morrer. Então essa é a dica, espero que você tenha gostado, curte esse vídeo, pelo amor de Deus. Esse vídeo aqui, o meu objetivo não é bater milhares de views, é simplesmente só expressar algo que eu aprendo e eu quero falar pra vocês, porque eu acho que quando a gente aprende e explica, a gente acaba ensinando a si mesmo. Então é importante eu estar fazendo esses vídeos. Espero que vocês gostem dos próximos. E então já aproveita, curte, se inscreve no canal caso você goste desse tipo de conteúdo. E bora prosperar. Hoje é dia de prosperar. Vamos!